Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar cantando, louvando a Deus com o hino do nosso inário. Se você não tem o nosso inário, não tem problema. No rodapé dessa live vai passar a letra Adore a Deus, exalte a Deus. Nós estamos agora como uma igreja, não estamos dentro de um templo juntos, mas estamos pela comunhão, na mesma fé, juntos, na mesma atmosfera de fé e comunhão, porque Deus, o que está comigo aqui está contigo aí também. Vamos adorar a Deus juntos, vamos exaltar a Deus juntos e o nome dele vai ser glorificado. Manda para cá teu pedido de oração também no chat, manda para cá a tua causa, o nome dos teus familiares, também no Facebook, nos comentários, manda. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos apresentar as nossas causas nas mãos de Deus e o Senhor nos dará vitória também, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 52, em nome do Senhor Jesus.
Deus. Vamos cantar o hino 9. Hino 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Manda para cá teu pedido de oração. Manda para cá tua causa. Daqui a pouquinho estaremos orando. No nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um hino de louvor a Deus. Vou cantar o 119 e depois nós vamos orar a Deus. Glória a Deus.
ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso, é que Deus dá. Nós iremos orar a Deus agora, iremos falar com Deus e apresentar todas as causas, famílias, apresentar enfermos, os irmãos que estão viajando, os que vão viajar. Aqui tem, por enfermidade, tribulação, causa, viagem, acidentado, família e os testemunhados da graça de Deus, que não é a cristã apostólica. A graça de Deus é o próprio Jesus Cristo, é o favor que nós não merecemos, o que Ele conquistou na cruz por nós, a graça, aleluia, um bem maior que nós não merecemos, mas Ele, por misericórdia, nos deu, tá bom? Então nós vamos orar por todos. Esse pedido aqui não é de agora, só peguei para exemplo, né? Por os enfermos, atribulados, causa. Se tem uma causa que aos olhos humanos é impossível, nós vamos orar agora por viagens, acidentado e principalmente por família, né? Se a gente for olhar agora no chat ou no bate-papo não, nos comentários, né? Nos comentários do Facebook ou no chat do YouTube, tem muitos pedidos e a maioria, a grande parte é por família, casamento, por filhos, restauração, né? E nós vamos orar agora e Deus, Ele é poderoso para mudar essa situação. Então todos nós juntos
Busquemos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá glória ao teu Deus aí na tua casa. Dá glória a Deus. Dá glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos em Tua presença em oração, Pai. Já estamos, Senhor, Pai, neste culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, adorando, exaltando o Teu nome. Agora, Pai, vamos até, Pai, a porta da Tua misericórdia em oração, para pedir a Ti, antes de tudo, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, nossos erros, para pedir a Ti, lava-nos com Teu sangue, Pai. Senhor, agora tem muitos pedidos de oração, Pai, sendo feito, Pai, sendo apresentados diante do Senhor, Pai. Família, acidentado, atribulado, Senhor. Senhor, quantos enfermos, Pai. Senhor, pedimos a Ti também pela vida financeira do Teu povo, Pai. Abre as portas, Pai, ao desempregado, a esse que está agoniado, as contas acumulando. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja e do Teu povo. Repreenda as obras de Satanás, Pai. O mal tem colocado vícios nesse lar, tem colocado brigas, discussões, prostituição, mentira, Pai. Senhor, o mal tem iludido a muitos jovens, tem iludido a muitas pessoas, que o colorido desse mundo é muito melhor do que estar na Tua presença. Mas, Senhor, mostra, toca, Pai, envia do Teu Espírito Santo, para que esse que está perdido possa entender, Pai, que sem a Tua luz nós estamos perdidos, nós estamos dando passos largos à morte, Pai, e à morte eterna, Pai. Senhor, nós apresentamos este culto em Tuas mãos, toma direção, a guia do Teu Espírito, Senhor. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe as orações que forem feitas. Pai, maiormente pedimos a Ti, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, guia-nos, renova-nos, fortalece-nos através da Sua santa e gloriosa palavra, Pai. Senhor, abençoa-nos, Senhor, com as mais ricas e poderosas bênçãos. Assim nós Te pedimos, Senhor, já Te agradecemos, crendo na nossa vitória em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero deixar 3 avisos antes da gente cantar para a palavra. Sobre a campanha que nós estamos fazendo ali em Santo Amaro, na igreja em Santo Amaro. Toda quarta-feira, mães de joelhos, filhos de pé. Tem vindo bastante irmãos, inclusive até de outras denominações, até de outra religião, viu? Que enfrentam problemas com os filhos, que enfrentam problemas no casamento, que enfrentam problemas no lar, né? O título é Mães de Joelhos, Filhos de Pé, mas quem sabe é a esposa que tem que se ajoelhar para Deus levantar o marido, ou o marido, a esposa, orar pela esposa, ou o filho, né? Tem filho que Deus converteu, Deus chamou, e que você tem que buscar pelos teus pais. Então, a oportunidade é essa, nós estamos em oração, em campanha de oração, toda quarta-feira, na General Roberto Alves de Carvalho Filho, número 96, no Largo 13, na congregação ali de Santo Amaro, na Cristã Apostólica em Santo Amaro, tá bom? Os nossos cultos acontecem às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7 da noite. Por que 3 horários? Porque se você não consegue à tarde nem à noite, você tem a oportunidade de cultuar com a gente 10 horas. De manhã e à noite é corrido, então 3 horas. O meio da tarde para você é difícil, vem às 10 ou às 19 horas. Então, nós fizemos, mesclamos horários de culto, né? Colocamos bastante horário de culto, para que os irmãos escolham um e venham buscar. Traga a peça de roupa, traga a carteira profissional, traga uma foto que simbolize o teu filho. Se você convidá-lo, ele não vai querer vir por conta das drogas, do mundão, o que ele está vivendo. Então, traga um pedido de oração, traga a tua causa, eu creio. Deus está agindo no nosso meio ali em Santo Amaro e não vai ser diferente na tua vida no nome do Senhor Jesus. Quero falar também rapidinho sobre o canal. Gente, o canal da CCA Santo Amaro está com quase 1.000 pessoas, 900 e pouquinho. E para fazer o ao vivo tem que ter
redondo ou para cima de 1.000, né? E nós contamos com a tua ajuda, porque aí nós vamos poder fazer lives ao vivo também da Igreja de Santo Amaro, da própria rádio, né? Inclusive quero falar da rádio. Então se inscreva e ativa o sininho lá no YouTube. Você não vai pagar nada, não, você não vai, não tem contraindicação, como diz o outro. É o esforço de entrar no YouTube, procura lá, CCA Santo Amaro, na foto está eu, minha esposa e minhas filhas. Vai lá, clica, se inscreva, ativa o sininho, pronto, já está nos ajudando. Se quiser ver um dos vídeos que nós postamos, curte lá. Isso vai nos dar força, fortalecer um pouquinho o canal, e nós vamos fazer, atender cultos e fazer lives também, tanto da igreja como da rádio, tá bom? Lembrando que também, vou falar da rádio, nós temos a programação todos os dias, todo santo dia, das 6 da manhã às 8 da manhã, são 2 horas de bênção, de vida e abundância da parte do Senhor. Você mora longe, a rádio não pega aí? Aqui em São Paulo, ela é 101.3 FM, 101.3 FM. Agora, se você não consegue nos ouvir, no nome do Senhor Jesus, está aqui o QR Code, você vai mandar, você aponta o celular para o QR Code e vai aparecer a janelinha do WhatsApp para você conversar com as meninas da produção da igreja. O que você vai fazer? Manda para lá a palavra app, o aplicativo, ela já vai entender que é para a rádio. E você vai ter essa ferramenta também abençoada. Você já nos assiste aqui por esse canal, assiste nós também pelo canal CCA Santo Amaro, nos ouve também pela 101.3, e se você não tem o aplicativo, pega no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, e é bem levinho, não toma quase nada da memória do teu celular. Então, é só apontar aqui, CCA Cristã Apostólica, o aplicativo, né? CCA Cristã Apostólica. Se você quiser procurar, ou se você quiser o link direto, é só mandar, apontar aqui e mandar a palavra aplicativo ou app, que as meninas já vão saber, tá bom? Vamos louvar a Deus com mais um hino, e depois nós vamos aguardar do céu a palavra de Deus, em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa? Não, né? Vamos cantar o hino 322. Sou
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Está no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Eu não vou me demorar. Creia que não é pelo muito falar. Segunda Crônicas. Versículo 7, capítulo 1, versículo 7 em diante. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dou. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, o meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como um pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante o povo, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus como rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, a fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti tiveram, e depois de ti tal não haverá. Só até aqui, em que diga amém. Olha só, a palavra de Deus mostra que quando o nosso coração está voltado, para as coisas do céu, a gente não toma decisões, por exemplo, precipitadas. A gente não mete os pés pelas mãos, a gente não se embaraça quando nós buscamos a direção do céu. A Bíblia fala que ele já era rei, ele já dominava sobre o povo, ele já tinha riquezas, mas isso não o fez bastardo o bastante, completo o bastante, porque Deus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que você pedir eu vou fazer, eu vou te dar. Ele poderia pedir já logo de cara: eu quero ser o rei mais potente, mais rico, mais poderoso. Ele falou: eu quero sabedoria, porque eu quero julgar com a sabedoria de Deus este povo. Eu quero entrar e sair de lugares, mas com a tua sabedoria. A Bíblia diz que a própria sabedoria sentou-se para aprender com Deus. E era dessa sabedoria que Salomão estava pedindo. Sabedoria essa que nos ensina a falar na hora que tem que falar, a calar na hora que tem que calar, a decidir na hora que tem que ser decidido, a recuar quando é hora de recuar, baixar a cabeça quando nós achamos que temos que empinar o nariz e baixar a cabeça. Quando nós entendemos que tem alguém que guia a nossa vida. A Bíblia diz: tem como nós servirmos a dois senhores? Não tem. Vamos agora colocar o diabo, o inimigo da nossa alma, de escanteio. Se nós for por nós mesmos, o Bruno mesmo é um psicólogo para mim, porque tem certas atitudes que eu quero tomar, quero falar, eu, pregador, e eu quero fazer, mas
que de vez em quando ele diz, não, se você for assim, tomar esse caminho ou falar tal coisa, você bota tudo por água abaixo. E eu tenho procurado ouvir para que eu possa, em todas as minhas atitudes, glorificar o nome do Senhor. Salomão buscou dessa sabedoria, desse entendimento. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, um dos frutos é a paciência, a longanimidade. Como que nós vamos orar pelo nosso casamento se nós não buscarmos ser longânimos com o nosso cônjuge? Como que nós vamos buscar paz levando a guerra para dentro de casa? Falei de dois senhores, né? Ou nós servimos a nossa carne, ou nós servimos a Deus. Teve uma época, teve um dia que eu fui chamar a atenção, fui exortar, né, uma pessoa, e a pessoa não aceitou a exortação. O conselho, não era nenhuma exortação. E a pessoa diz assim, eu sou nordestino cabra da peste. E eu nasci assim, eu vou morrer assim, e não aceito a tua exortação, o teu conselho, eu não aceito. Falei, mas por quê? Não, porque eu sou irredutível, eu sou nordestino cabra da peste. Minha família é toda de nordestinos, tanto do lado do meu pai como da minha mãe. Na hora veio a palavra, ao qual Deus diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tem sabedoria de Deus. Tem sabedoria. E aí, eu disse para a pessoa, ela também não aceitou. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, até para ser pai, ser mãe, marido, esposa, para ser um funcionário, um patrão, quando nós temos a sabedoria de Deus, tem hora que a gente vai querer falar, mas o Espírito Santo diz não. Nós vamos querer tomar uma atitude, mas Deus diz não. Você quer ver? Se você tem tomado muitas decisões ou atitudes na tua raiva, no momento de nervosismo, busca de Deus sabedoria, busca de Deus. Não adianta você passar a noite inteira sentado no sofá esperando ele chegar para você brigar. Não seria melhor você orar? Não seria melhor você buscar de Deus? Como Salomão aqui falou, um rei, hein? Ele falou, eu quero entrar e quero sair, né? Mas como que eu farei isso sem a tua sabedoria? Olha lá no versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a esse povo, a esse tão grande povo? Ele estava dizendo, se o Senhor não usar de mim, e o teu Espírito em mim não julgar esse povo, eu vou ser injusto. Tem pais que são injustos, não por conta da autoridade que tem sobre o filho, mas a autoridade, sabe? Aquela autoridade mal exercida, não é nem a autoridade. O marido que quer exercer um poder sobre a esposa, mas sem sabedoria, sufoca, pois nos procura na igreja dizendo, o diabo destruiu o meu casamento. Foi sem sabedoria. O diabo encontra a brecha e destrói mesmo. Pastor que perde a mão, a igreja toda desanda, porque não agiu com a sabedoria, não humana, sabedoria de Deus. Entenda, a nossa natureza humana, ela é esperta, não é sábia. Ela é esperta. E ela vai buscar sempre procurar puxar a sardinha para o lado dela ou dele. É a nossa natureza humana. Adâmica, carne. Lembra quando Adão, para começar, a serpente, não sei como que a serpente falou, mas falou. Depois convenceu a Eva. Uma serpente convence a mulher, olha só, e a mulher convence o marido. E aí quando Deus vem o cair da tarde no jardim, chamou Adão, chamou Eva.
Eles se esconderam. Só que eles não tinham da sabedoria de Deus para entender que Deus vê tudo. Deus conhece tudo. Às vezes nós queremos nos esconder. Damos ouvido à serpente. Damos ouvido a quem não deveríamos dar. E aí depois ficamos como Adão e como Eva, culpando um ao outro. Não foi a serpente, não foi a Eva, não o Adão que deu ouvido. Sabe quando nós não achamos o culpado? O culpado mesmo somos nós por não buscar a sabedoria de Deus. Eu sei que essa palavra, quem sabe, por ser calma, ser didática, para que você possa entender o que Deus tem para você. Muitos não gostam, né? Querem que a gente pule, sapateie, bata palma, fale em língua estranha. Mas hoje a palavra é essa. Quero te dar sabedoria para essa situação. Quero te dar sabedoria. Você desiste muito fácil. Você começa algo e já quer desistir, já quer parar. Hoje o Senhor está dizendo por esta palavra: vou te dar sabedoria. Vou te dar discernimento, paz, para que na hora certa você tome a decisão. Você quer ver? Quando você toma decisões que te traz paz, essa tem a bênção de Deus. Mas você toma a decisão, daqui a pouco você vai ver, meu Deus, já tomei a decisão. Toma uma atitude, já tomei a atitude. E tem palavra que é lançada, que ela nunca mais volta. É pior do que um tapa no rosto. Tem atitude que pode acontecer de reverter, mas fica aquela mácula. Você quer ver uma dos momentos da sabedoria de Salomão sendo exercida? A Bíblia diz que 2 mamães estavam dormindo com seus filhos. Vou procurar para não demorar muito a live. Mas uma das mães dormiu em cima do bebê. E o bebê veio a morrer. Ela virou e dormiu em cima do bebê. E o filho dela veio a morrer. Sabe o que ela fez? Foi lá e trocou no berço. Falou, vou ficar com o vivo, e deu o morto para outra mulher. E aquela guerra, não, o meu é esse, o meu... E mãe conhece, né? E a mãe mesmo dizendo, o que está no teu braço é meu, e o que morreu é teu, não sei quem trocou, se foi você, eu estava dormindo. Mas uma coisa eu posso dizer, a pintinha assim, imagina a mãe falando, a pintinha, olha o cabelinho, o pezinho, alguma coisa a mãe falou. E aí, levaram as duas até o rei, e quando o rei ouve a história, o rei, com a sabedoria de Deus, pegou e falou, então tá bom, vamos pegar esse menino vivo e nós vamos cortar ele ao meio. Traz uma espada para mim. Trouxeram a espada, ele pegou o menino para cortar no meio. A verdadeira mãe deu um grito, falou, não mate o menino. O amor de mãe é tão glorioso, tão lindo, que ela falou assim, não vai ficar comigo, mas vai ficar vivo. Então não mate, não precisa fazer nada. E a outra que teve o bebê morto, falou, é boa essa palavra, pode cortar. Na sabedoria que Deus deu a ele, ele falou, não precisa matar o menino não. Aqui não quer que mate, é a mãe verdadeira. Agora, pelo egoísmo da outra que perdeu o bebê, eu não tenho, também a outra não pode ter. Natureza humana. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, nós pensamos no próximo. Nós pensamos 10.000 vezes em tomar atitude, em falar. Eu confesso, estou aqui pregando, mas eu também preciso dessa sabedoria para ser o melhor pai, para ser o melhor marido, um melhor pastor na igreja, um melhor obreiro, um melhor amigo dos meus companheiros. Por exemplo, tem momento que dá vontade de soltar os cachorros, mas coloca a situação que você está vivendo e tira você na tua mente e coloca Jesus. Qual a atitude que o Senhor Jesus tomaria? Se você está servindo a Ele na terra, então toma a decisão que ele tomaria.
Ele iria para cima, bateria, judiaria, falaria mal, ele perseguiria? Não. Então, é hora de você tomar atitudes diferentes da que nós na carne tomamos. Tenha a sabedoria do céu, receba a sabedoria de Deus, receba. Quem sabe você está aí assistindo o culto, você acredita que tem pessoa que busca a palavra, uma resposta, eu vou quebrar o pau, e que a palavra falar, então a palavra está dizendo, cala a boca, fica quieto, recua, se esconda, não porque tu és um covarde, mas porque tu és sábio. Quantos bravos, valentão está dentro da sepultura, está morto, e se agisse com sabedoria. Você quer ver um dos conselhos da polícia militar, quando bate um carro e o valentão sai do carro, todo brabão, que você não sabe se ele está armado ou não, a primeira coisa que você tem que fazer, eu achei um absurdo de antemão, viu, Bruno? Baixa a cabeça, não firma o olhar no dele, porque ele está revoltado, quem sabe foi você que bateu no carro dele, e ele está ali preparado para acabar com você, e se você sair, mas você também está culpado, vai dar coisa errada. Tenha sabedoria, não é só no trânsito, é na vida, quando você tem a sabedoria de Deus, você não se torna falso, não, você não se torna um Rivotril, né? Estão me pisando, não, recorra a Deus, o justo juiz, o advogado dos advogados vai julgar a tua causa, é melhor do que você falar, quando, não sei se já teve audiência, já teve processo, Bruno, alguma coisa assim, que o advogado teve que falar por você, ou já foi testemunha, já foi em alguma audiência? O advogado é quem fala, o réu fica ali quietinho, ou o que está sendo a favor dele, até o que está sendo a favor é o advogado que fala por ele. Agora imagina levantar e falar, não, mas eu acho assim, eu acho assado. Não, o advogado, creia, receba dessa sabedoria para entender que aquele que te escolheu, aquele que te chamou, ele vai advogar as tuas causas, e quando ele disser, fica quietinho, fique, quando ele disser recua, recue, quando ele disser feche a porta, feche, quando ele disser para você falar, fale, mas que seja no tempo de Deus. Salomão era o rei, era o bambambam, mandava em tudo, ele mandava soltar, prender, matar, mas ele falou, peraí, eu preciso da sabedoria de Deus. Eu fechei aqui, mas tem algo que Deus quer falar ainda, sabe por quê? Aqui, no finalzinho, ele pede, né? E aí o versículo 11 diz assim, então Deus disse a Salomão, porquanto ouvi isso no seu coração, e não pediste riquezas, nem fazenda ou honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus como rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda, te darei honra, o qual nenhum rei antes de ti tiveram, e depois de ti tal não haverá. Glória a Deus. Deus ainda vai e acrescenta com riqueza, com fazenda, com vida, vigor na carne dele para ele viver bastante, e diz, antes de ti, depois de ti, não haverá homens mais ricos que você. Ele entendeu que por mais dinheiro que ele tinha, pela excelência e nobreza do status dele, sem Deus não quer dizer nada. Tem homens que empinam o nariz, que tem um diploma, tem dinheiro na conta do banco, o dinheiro é limitado. O dinheiro, ele pode te ajudar até tal situação. Dinheiro pode comprar o melhor hospital. Quero ver dinheiro comprar saúde. O dinheiro pode comprar a melhor mansão. Eu quero ver o dinheiro comprar um lar de paz. Eu quero ver o dinheiro comprar a sabedoria que precisamos ter de Deus. O dinheiro nos aproxima bajuladores, pessoas que não olham para nós, mas olham para o que nós temos. Aleluia! Mas com sabedoria,
com sabedoria, com um entendimento que vem de Deus, glória a Deus, Deus vai aproximando pessoas verdadeiras que você tendo dinheiro ou não, aleluia, Deus vai te abençoando, te prosperando com amigos excelentes da parte dos céus. Então, guarda essa palavra no teu coração, ela é vida, ela é vigor, é virtude, e Deus, assim, em nome de Jesus, Ele será glorificado em tudo, sobre todos à tua volta, na tua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agradecer a Deus. Estou lembrando, Bruno, como que é o nome do irmão, o pai do irmão Samuel? Irmão Daniel. Irmão Daniel se encontra hospitalizado, pai do irmão Samuel Trevisan, e foi pedido as nossas orações ao servo de Deus. É um caro servo de Deus, é da congregação que está no Brasil, mas é nosso irmão também, e está com Covid-19, ele tem uns 93 anos, é bem de idade, mas um homem firme, um homem forte, dirige, vai congregar com o carrinho dele, cuida da casa dele, e infelizmente ele contraiu o Covid-19, e ele também necessita do favor de Deus, né? Carente das nossas orações. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar, e o Senhor vai fazer a vontade dele na vida do irmão Daniel também, em nome de Jesus. Vamos orar pela família também Trevisan, para que Deus dê força, né? Ânimo para crer, porque nesse momento a gente tem fé, mas a gente fica meio chateado, meio entristecido. Mas Deus dará vitória e o melhor será feito ao servo de Deus. Todos juntos busquemos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Deus da eternidade, mais uma vez nós nos dobramos diante da Tua presença, Pai, Senhor, para agradecer pelos hinos que foram cantados, pela oração que o Senhor nos deu, Senhor, agradecer também pelos irmãos que estão se inscrevendo, Pai, no YouTube, Senhor, no canal CCA Santo Amaro, Senhor, pedimos a Ti, abençoa, Pai, a campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé, que acontecerá na quarta-feira. Senhor, abençoa todos os irmãos que estão nos ouvindo pela rádio, pelo aplicativo. Senhor, apresentamos também a vida de todos que fizeram pedidos de oração no Facebook, no YouTube, que, Senhor, apresentaram as suas causas, Pai. Juntos nós pedimos a Ti, Senhor, socorre-nos e nos dê a vitória, Pai. Apresentamos a vida do irmão Daniel, e não só a vida do irmão Daniel Trevisan, que, Senhor, está passando por esse momento difícil, mas também, Senhor, os irmãos e irmãs que estão passando por essa dificuldade do coronavírus, do Covid-19 e outras enfermidades, cura-os em nome do Senhor Jesus, dê vitória, Pai, ao Teu servo e a todos que estão enfermos, Pai, e o Teu nome há de ser glorificado. Abençoa, Senhor, a família Trevisan, abençoa, Senhor, dando força, Pai, força a eles, Pai, para que eles possam cantar o hino da vitória. Senhor, assim, Pai, todas as Tuas bênçãos te pedimos, te louvamos e te agradecemos, porque cremos que o Senhor está conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Assim pedimos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória, glória ao Teu nome, Pai. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino de louvor a Deus. E eu peço para que você se inscreva lá, CSA Santo Amaro. A gente não faz ao vivo ainda lá, porque não tem os 1000. Mas completando os 1000 inscritos, nós vamos fazer lives tanto da igreja como na rádio. Inclusive hoje de manhã nós tivemos uma palavra gloriosa que Deus mandou na programação, e nós já postamos lá no YouTube. Então coloca lá, o primeiro vídeo lá do topo, CCA Santo Amaro, você é um escolhido de Deus, é o título do vídeo, da palavra. Entra lá
e Deus vai falar contigo. 254, né? Eu não tinha falado?
Glória a Deus. Que a paz e o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo e os conselhos da palavra permaneça dentro dos vossos corações, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.